Começando aqui mais um Prosa Fora, diretamente do interior para a internet. Eu sou o Aleph Rodrigues, cineasta e artista 3D, e hoje estou aqui na minha frente com a Jéssica Benazzi. E vamos conversar um pouco com ela, conhecer um pouco da história e tirar algumas curiosidades sobre esse universo da estética feminina. Que eu basicamente entendo muito pouco. Muito obrigado, Jéssica, por aparecer aqui. Para aceitar o convite, né? Eu já conversando com a Daiane, faz tempo que eu tô tentando trazer você para cá. E aí finalmente conseguimos. E recadinhos, aqueles recadinhos básicos, né? Eu sempre falo aqui que este conteúdo é um conteúdo suportado por anúncios. Que eu sou um estudioso do mercado de cinema, essas coisas. Então esse é o conteúdo suportado por anúncio. O anúncio é curta, compartilha, se inscreva aqui no canal do Prosa Fora. Estamos no YouTube, no Facebook e no Spotify e todos os agregadores de podcast. Você pode acompanhar a gente em todas as redes sociais, tendo até TikTok. Que legal. Você vê? Moderninho. Uhum. Quase não posto, mas tá lá. Mas tem que postar, tem que ser influente. Tem Twitter, tem tudo. Enfim, recadinho dado. Jéssica, muito obrigado por aparecer aqui. E eu sempre gosto de começar conhecendo o seu começo. Como você chegou nessa área? Como você decidiu seguir essa área? Sim. Muito prazer, né? O prazer é meu estar aqui. Foi uma honra ser convidada. Nunca participei de um podcast, então tô um pouquinho nervosa ainda. Tranquilo. Mas ao longo da entrevista eu tenho certeza que a gente vou me soltando. Uhum. Bom, sou esteticista. Comecei na área desde criança. Eu sempre gostei do mundo da beleza, sempre mesmo. Tipo, eu tinha uns 14, 15 anos, eu já comecei a pintar meu cabelo. Na frente da minha casa tinha uma loja de cosméticos, então eu sempre ia lá fazer minhas comprinhas e usava tudo e abusava. Eu amava também seguir as blogueiras da época, né? Então seguia, acompanhava e colocava em prática mesmo o que era ensinado ali nos blogs da época. Aí me surgiu o interesse, tanto é que na época, não sei se você lembra, mas teve uma época que estava muito forte as californianas, lá para os meus 15, 16 anos. E aí eu fui lá na frente da minha casa, comprei produtos e fiz meu próprio cabelo seguindo o tutorial no YouTube. Californiana seria... aquelas pontas mais claras, sabe? Antigamente, lá, não lembro o ano, mas quando eu tinha uns 14, 15 anos, usava-se muito o cabelo comprido e as pontas mais claras. Só que o que acontecia? As meninas, elas faziam em casa e aí começou a surgir aqueles barrados do cabelo bem claro. E eu fiz em casa sozinha e eu consegui lá seguir no tutorial da internet, pesquisando, porque eu também sempre fui muito fuçada. Eu descobri um jeito lá de fazer e a minha mecha ficou bonita. E na época eu lembro que eu fiz tipo umas 5, 6 na minha turma. Todo mundo enlouqueceu porque tava ficando mais bonito do que do próprio salão. Então foi aí que eu vi um despertar que eu amava o mundo da beleza. Tem um potencial aqui, né? Isso, tem um potencial aí. Esse é aquele degradê que o pessoal faz. O degradê, Aí eu comecei, fiz lá nas minhas amigas, mas assim, só fazendo mesmo, brincando, despretensiosamente. Terminei o colegial e... antes de eu terminar o colegial, eu já fazia algumas maquiagens com os amigos. Então, um amigo fotógrafo ia fotografar, eu fazia maquiagem, uma amiga ia fazer cabelo, eu fazia... Enfim, a gente sempre tava ali, mas nada que eu queria como profissão. Se movimentando. Né? Não queria como profissão, não era algo que eu imaginava como profissão. Eu sempre gostei da parte de cosméticos, sempre gostei da parte de cuidados com a pele. E aí, então, eu fui e fiz cursinho para medicina, porque eu queria ser dermato. A princípio, lá nos anos. Fiquei 6 meses estudando, vi que não era pra mim, que eu queria algo pra agora. Eu sabia que eu ia passar muito tempo da minha vida... medicina, principalmente uma especialidade que você já estava buscando. Então, medicina é 6 anos o curso, faz residência... Isso, e mais o cursinho que eu ia fazer. Então, eu calculei lá, falei, não é o que eu quero. Eu não quero passar 6 anos da minha vida, 7, 8 anos da minha vida só estudando, que não é só estudando, mas não era o que eu queria pro momento, eu não ia ter paciência pra isso. E aí, então, eu voltei pra casa dos meus pais e fui fazer estética e cosmética na Unip em Assis. Nisso, eu sempre vendi. Então, eu sempre tive o tino pra venda. O traquejo da... Isso, voltando lá atrás, lá no meu começo, com 14, 15 anos, eu vendi Avon.
para comprar maquiagem. Então, tipo Entendi. assim, o que eu vendia, eu comprava. Então, eu ia ali no comércio, eu morava ali no centro de Paraguaçu, né? Então, Já fazia os corres. isso, e já ia vendendo ali para as pessoas das lojas para comprar. Então, eu pegava o dinheirinho que dava, eu reinvestia em produto. E eu já vendia isso, desde sempre vendendo alguma coisa. E aí, foi então que eu voltei para casa dos meus pais e comecei a vender Mary Kay fazendo estética e cosmética. Começou que assim, eu fui vendendo muito, né? Deu de sábado, domingo, eu vendia ali na sala da minha casa e as pessoas começaram, virou uma loja ali mesmo. As pessoas começaram a ir e eu comecei a usar também das redes sociais para vender. Que foi uma coisa assim que na época, eu tinha 17 anos, eu tenho 26, há 10 anos atrás, vamos pôr assim em média. Ninguém usava muito das redes sociais para vender. Você tá falando de que ano? 10 anos atrás, nós estamos em 2023. 2017? Isso. Foi quando começou a engatinhar esse negócio de vender nas redes sociais. Não existia muito. O Instagram não tava tão forte naquela época, Não, acho né? que nem. Era mais Facebook. Facebook, né? Eu postava muito no Facebook. E aí eu postava lá, Mary Kay, comecei a vender e fazendo faculdade de estética. Aí minha mãe falou, Jéssica, não tá dando mais pra ficar essas pessoas vindo aqui na sala de casa. Aí do lado da minha casa tinha uma garagem que era alugado lá e tinha uma sala, mas era tipo bem bem simples. Aí a gente pegou, pintou tudo de rosa, que cor que você quer, né? Eu quase não gosto de rosa. Pintei tudo de rosa e montei lá uma lojinha da Mary Kay, uma loja da Mary Kay. E aí surgiu o nome Espaço Rosa, que foi minha primeira estética, meu primeiro salão, né? O Espaço Rosa era um salão. E aí eu montei lá um lugar de venda, um polo de venda de Mary Kay. Entendi. Então você começou vendendo, aí depois você abriu o salão na garagem. Até então não era salão, era só venda, porque Entendi. eu ainda cursava a faculdade de estética. Tá. Eu não sabia muito bem para onde eu ia e, na verdade, eu vou contar a minha história inteira até hoje aqui, mas a minha vida foi muito Deus mesmo. Eu nunca fui intencional nos meus atos e nas minhas atitudes, eu sempre fui muito pelo coração. Hoje eu entendo que até aqui me trouxe, mas daqui pra frente eu preciso ser mais intencional e assumir a direção da minha vida. Tem mais um plano definidinho, Um plano né? definido junto com Deus, claro. Mas até aqui foi muito intuitivo. Então, depois eu, na garagem lá da casa dos meus pais, pintei tudo de rosa e nasceu o Espaço Rosa. Comecei a vender bastante. E as minhas clientes, o que elas queriam? Me ensina a maquiar, me ensina não sei o quê. E aí eu comecei a dar curso de automaquiagem. Isso eu também tenho muito a agradecer. Sempre nas minhas postagens nas redes sociais, você vai me ver agradecendo as minhas pacientes e clientes desde o começo, porque realmente foram elas que traçaram o meu caminho. Então, no começo lá, preciso de automaquiagem. Foi vendo a demanda e demanda, atendendo a demanda. Isso. Sem querer, mas foi isso que foi acontecendo. Foi mais mesmo uma ajuda. Aí, Jéssica, você não tira minha sobrancelha? Eu tô precisando. Na época não se falava em design de sobrancelha, falava em tirar sobrancelha mesmo, né? A gente via muito por aí, ia no salão da esquina, no salão da tia, da avó, que a avó ia lá e tirava a sobrancelha. Não tinha um desenho, não tinha um estudo. Não tinha um projeto, né? Porque design em inglês é projeto. Isso, projeto não tinha. Não, era meio que tipo, vou tirar aqui. Por isso que também a gente... Aconteceu, como a gente escuta muito relato por aí, das pessoas irem num salão e voltarem sem sobrancelha praticamente, né? Antigamente, que ficava um risquinho, porque a pessoa se empolgava ali, né? Enfim... Então, aí eu comecei, eu fiz o meu primeiro curso de design de sobrancelha e ganhei, meu primeiro curso foi curso de depilação. Isso depois da Unip? Junto, né? Paralelo. Montei lá o Espaço Rosa, aqui o salão, e aí vendendo Mary Kay. Falei assim, já tô aqui mesmo, ficava o dia inteiro lá, no momento que eu não estava vendendo, para atrair mais pacientes e mais clientes também. Pensei, vou fazer um curso de depilação. E junto também fiz mais cursos de maquiagem, porque era o que a demanda pedia. Então, ampliar elas me o leque pediam de serviços, para né? maquiar, que eu pensei, bom,
vou lá, ofereço os produtos, mostro os produtos, vendo os produtos e já vendo o serviço também. Pensei aí em tudo isso. Então, eu vendia Mary-Kay, fazia maquiagem e fiz o meu primeiro curso de depilação. Não era o meu intuito fazer o curso de design de sobrancelha, mas Deus é maravilhoso e eu fazendo o curso de depilação, eu ganhei o curso de design de sobrancelha. Foi bem ao... Foi Deus, assim. Enfim, fiz o curso de depilação, fui destaque na turma, fiz o curso de design de sobrancelha e fui destaque da turma, tipo assim, eu falo que realmente eu me descobri no curso, porque eu chegava, então, era um curso bem extenso, então eu chegava, era tipo da 1 às 6 da tarde, da 1 às 5 da tarde, e eles davam lá uma modelo ou 2 por dia pra gente fazer. Eu fazia a minha modelo em meia hora, eu tinha 3 horas pra fazer. Fazia ali meia hora, a professora ficou ótimo, tchau, a modelo ia embora, então a professora ia ajudando, eu ia ajudando as outras meninas. Então já dava Na suporte segunda para modelo, o pessoal. fazia minha modelo e já ia ajudando as outras meninas. Eu realmente me descobri no design de sobrancelha. Eu falo que para design de sobrancelha eu realmente tenho dom. Eu nasci com um dom, porque me ensinou uma vez, eu fui, sabe? Diferentemente que a gente sabe, né, que dom é treinável. Você pode não ter o dom e nascido com ele. A minha visão sobre dom, talento, essas coisas, é que todo mundo é um diamantezinho. Isso. Você tem umas pessoas que é um diamantezinho um pouco maior, só que todas precisam ser lapidadas. Isso. Então, mesmo que seja um diamantezinho pequeno ali, se lapidar vai ficar um diamante muito bonito. Com certeza. Me ensinaram, eu peguei e foi muito fácil a minha lapidação, né? Agora, a gente sabe que tem gente que precisa de um polimento, de um trabalho um pouco maior durante essa lapidação, porém, não significa que ele não vai conseguir fazer, né? Assim como eu falo para as minhas alunas, você pode achar, não nasci com o dom. Tudo bem, mas se você treinar todos os dias, eu que nasci com o dom, se eu nasci com o dom, eu vim, aprendi e fiz, não treinar, você que está treinando todos os dias vai me passar com certeza. Exatamente, você está se lapidando mais. mais. Porque você está se lapidando mais. Então, só o dom não adianta, né? Na verdade, eu descobri o meu dom e fui me lapidando, com certeza. Mas para design de sobrancelha, eu realmente tenho o dom. E lapidou. E lapidei. E continuo lapidando, porque não podemos parar de lapidar nunca, né? Exatamente, tem que continuar sempre estudando, né? Enfim, voltando. Aí, fiz o curso lá de design, me descobri. Voltei lá pro espaço, comecei a atender. E na época, eu mais uma vez usei das minhas mídias sociais para me destacar. Eu lembro que teve um final de ano que, assim, eu tive uma crise de ansiedade absurda, que eu queria tacar o celular na parede. Eu não tinha secretária na época, isso foi no meu primeiro ou segundo ano, deu um boom assim, porque aí eu comecei a postar design de sobrancelha. Gente, se eu mostro pra vocês as minhas fotos que eu divulgava, e na época eu tava achando lindo, hoje, muito mais lapidada, eu olho e falo, meu Deus, mas era o que tava lindo pro momento e pra época. Gente, era assim, chovia mensagem, o pessoal estava desesperado, eu era uma só. Claro que também era um valor bem acessível, né? Mas, enfim, eu tive uma crise de ansiedade, eu joguei o celular na parede, não joguei, eu quis jogar. Chegou a dar um burnout ou não? Talvez sim, porque assim, eu não tava... No começo de burnout. Eu não tava, nunca tinha pensado nisso lá no começo da carreira, pois eu não tava acostumada com aquele enxurrada de clientes. Você não faz ideia, tipo assim, de batendo no meu portão, de mandando mensagem. Eu não podia mandar mensagem pro meu namorado que as pacientes estavam mandando ponto de interrogação. Tipo, ei, quero um horário, preciso de um horário, não sei o que. Desesperador, entendi. Foi assim, absurdo. Aí eu falei, tá, virei uma empresa. Até então eu não tinha tido noção de que foi muito intuitivo, muito leve. Foi aí que virou a chave. Eu morava com os meus pais, não era uma fonte de renda necessária. Então, assim, a hora que eu peguei e falei assim, gente, em dezembro, eu falei, meu Deus do céu, tava absurdo. A quantidade de clientes querendo horário. Preciso de uma secretária. Contratei uma secretária e aí a empresa, então, foi fluindo e eu realmente entendi que eu estava trabalhando. Até então era um hobby, né? Na sua cabeça era um hobby. Na minha cabeça era um hobby. Aí eu contratei uma secretária e tudo mudou. Então aí eu tinha horário de entrar, horário de sair, tudo certo como uma empresa. Na época eu montei uma coisa de Herbalife. Eu sempre pensei assim, o paciente já tá aqui, o cliente já tá aqui.
que eu posso oferecer? Então, Entendi. vendia Herbalife, vendia Mary Kay, aí oferecia tudo, né? Aí meu cliente já tava lá fazendo a sobrancelha e a maquiagem, por que não cabelo? Fiz um curso de cabeleireiro. Por que não, sei lá, tudo na estética eu já fiz. Então eu já atuei como cabeleireira, já atuei como formada mesmo, de luzes, mechas, cortes, fiz especializações, já atuei como depiladora na cera, na linha, em todos os métodos que existem. Já atuei como design de sobrancelha. Aí foi tudo no salão. O universo do salão eu queria dominar. Eu queria ser tudo. Tipo assim, eu preciso de fazer a sobrancelha, Jéssica. Preciso fazer o cabelo, Jéssica. Preciso não sei o que, espaço. Eu queria focar tudo em um lugar só. Uhum. Mas aí eu entendi que quando você é generalista, você dificilmente se destaca em uma das áreas como especialista, né? Sim, eu vejo isso como eu trabalho com 3D, e o 3D é tipo, 3D é uma coisa só. Mas, na verdade, tem várias categorias ali. Então, a gente também tem esse termo, o generalista, que é o cara que gera a imagem em 3D. Só que esse cara não consegue se destacar no sentido de ser específico, se fazer uma coisa ele é só. foda nisso. Preciso de... Nossa, ele é foda Uma nisso. pessoa só não vai fazer um filme da Pixar, por exemplo. Isso. Então, ele precisa ali... De vários especialistas. Só que a vantagem do generalista é que geralmente ele consegue ser o diretor. Sim. Ele consegue olhar para o projeto como um todo, que imagino que aconteça com você. Você aprendeu tudo, agora você consegue olhar para um todo e conduzir isso todo foi mundo ali. muito bom durante a minha trajetória e eu falo isso que foi muito importante para mim. Hoje eu consigo olhar um cabelo e falar, tá bom, não tá, precisa melhorar aqui ou ali. Hoje eu consigo olhar uma maquiagem, hoje eu consigo olhar qualquer trabalho, qualquer coisa. Hoje eu consigo assistir uma massagem, eu consigo, tudo eu sei falar, avaliar cílios, tudo. E manter o padrão de qualidade no salão. E manter o padrão de qualidade. Isso é muito importante hoje, não onde estou hoje e aonde eu quero chegar. Aí, fiz isso e noivas, enfim, virou um salão mesmo e graças a Deus as pessoas gostavam muito. Eu acho que a primeira vez, não sei se foi você, mas eu trabalhei muito tempo no Golden com casamento. Eu acho que você já deve ter ido lá fotografar. Então, deixa eu dar o corte. Elas deixam de ser câmera fotográfica e passam a ser filmadora. Aí acho que muda a tributação lá. Sim, é igual a sobremesa do McDonald's. Aí... É o wafer, né, que mudou. Não é mais sorvete, agora é sobremesa. E também tem o bombom, não é mais bombom, é o wafer. O bis. Não, o bombom mesmo, sonho de valsa. Você viu que mudou a embalagem? Não. Mudou a embalagem porque aquela embalagem de bombom é um pouquinho mais... era classificado como bombom. Aí o imposto era maior. O imposto é Bolacha maior. é mais barato. O wafer era mais barato lá. De fato, é um wafer com chocolate, é um wafer, virou um wafer. Sim. Vai ter um bombom dentro. Mas, enfim, eu acho... Mas não cheguei aí muitas vezes, mas eu trabalhei muito tempo lá no Golden, filmando casamento, e todo final de semana fazia casamento, e eu, se não me engano, cheguei a conhecer, ouvi falar de você naquela época. Lá a gente fazia muita noiva, fazia... Dia de noiva, né? Dia de noiva. E aí, até por isso, eu senti a necessidade de mudar o salão. Então, eu saí da garagem dos meus pais e ir para um prédio. Mas foi assim... acho que foi no prédio que eu fui. Isso, mas foi tipo um ato de fé, né? Porque pensa comigo. Eu tinha um salão, eu não tinha caixa, né? Eu nunca, naquela época eu não fazia uma administração financeira, não tinha, como eu disse, foi tudo muito intuitivo, então... Porque já deixa de fazer design de sobrancelha e fazer gestão, né? Isso! Eu não tinha essa visão, né? Foi muito tipo, tá dando certo, tô ganhando dinheiro, tô pagando, tal. Tava pagando já a minha secretária, conseguia pagar meus cursos, conseguia comprar e investir no salão. Falei, beleza. Tinha algum dinheiro em caixa? Não. Preciso de um lugar maior? Sim. Pra fazer uma mudança dessa, tem que ter um caixa, né? Só que, tipo assim, você vai... Eu fui muito na coragem, tipo assim, vai dar certo. Falei, eu vou mudar, vou melhorar meu marketing e eu vou ganhar mais dinheiro. Esse foi o meu pensamento. E foi isso que eu fiz. Eu mudei, melhorei meu marketing, ganhei mais dinheiro
E aí, na garagem dos meus pais, eu não pagava aluguel. Comecei. Então, você entende por que pra mim Aluguel, foi um passo? água, luz. Luz, internet. Porque quando eu dei esse passo, eu tinha lá 18 anos, né? A gente tá falando de um ano de... de um ano de salão. Eu não tinha... Crescimento bem rápido, então. Não, lembra que eu taquei o celular na parede? Uhum. Eu não tinha noção de administração, eu não tinha noção... Eu sempre debaixo da saia dos pais ali... E aí eu assumi um compromisso. Eu nunca tinha tido um compromisso na minha vida. Então eu tinha que pagar água, luz, internet, a secretária e o aluguel, né? Do nada, de um mês pro outro, eu decidi que eu ia assumir todos esses gastos que eu não tinha. Fora mudança, pintura. Fora mudança, pintura, tudo, né? Foi Mobília. Tipo, meu Deus. Assim que eu mudei, eu falei, gente... Foi a segunda vez que você tacou o celular na parede? Falei, gente, o que eu fiz da minha vida? Né? Eu saí da minha zona de conforto e pra dar um passo, mas eu acreditei, né? Eu sempre acreditei. E se eu for contar a minha vida pessoal, toda a minha fase, se tem uma coisa que eu nunca deixei de acreditar em mim. Mesmo que eu não conseguia, sabe? Mesmo que como eu passei por um tempo... É difícil, hein? Muito. Mesmo quando eu olho pra mim, será que eu sou capaz? Eu sempre acreditei. Bate uma dúvida. Não que não batesse dúvida, né? Não posso falar, tipo, todo momento. Não. Mas eu sempre acreditei. Mesmo que, tipo, eu teve uma fase agora atrás que eu tava bem gordinha. Eu tava pesando 120 quilos, foi meu ápice. Sim, emagreci 55 quilos. Nossa. Fiz bariátrica, enfim. Mas, se você for pegar de quando eu comecei a engordar... Mesmo que eu não conseguia emagrecer, mas eu não deixava de acreditar que um dia eu ia conseguir. Então, eu ia na academia, começava uma dieta hoje, mesmo que amanhã eu não conseguisse manter. Mas eu sempre, no outro dia, começava de novo, de novo e de novo. E isso na minha vida é em tudo, desde da minha trabalho... Resiliência, né? Resiliência bem forte. Eu nunca deixei de acreditar em mim. Claro, sento, respiro, choro, meu Deus, não tô conseguindo, socorro. Nesse primeiro mês... que eu tinha de 0 contas pra, sei lá, todas? Na época, 2 mil de... Não, 2 não, né? Mas você que tá nos 3 mil de contas fixas, vamos pôr assim, do nada, fora o investimento que eu tinha que pagar pintora, eu tinha que pagar tinta, eu tinha que pagar isso, tinha que pagar aquilo, eu sentei e chorei, né? Eu fiquei com medo, realmente, mas eu falei, eu vou Abate conseguir. de desespero, não tem como, Não, né? com certeza. Você vê lá as contas chegando e fala, eu nunca paguei nenhum boleto na minha vida. De repente... Então, tem bate o 50 na desespero. mesa. Sim, mas isso faz a gente amadurecer, né? E eu acredito que se nós, durante a vida, não tivermos esses atos de fé, de acreditar, eu vou dar conta. E se você falar que você vai dar conta, você só não vai dar conta se você não fizer por onde. Porque se você falar, eu vou dar conta, eu dou. E isso eu sempre tive muito forte dentro de mim. Então, bateu o desespero, mas eu falei, eu vou conseguir. E eu consegui. Montei o meu espaço. Claro, trancos e barrancos, todo o começo. Como eu disse, eu não tive uma preparação para administrar. E eu só fui ter o start, por incrível que pareça, o ano passado. No meio do ano passado, de 6 meses pra cá, se você for observar a minha vida e trajetória, foi quando eu tive o start, tipo, Jéssica, essa empresa é sua. Você precisa gerir. Uma empresa sem um capitão é um barco... A deriva. Desgovernado, deriva, sim. Não vai pra lugar nenhum. Então, há 6 meses atrás, até 6 meses atrás, sempre foi muito tipo, entrou, paguei conta, paguei secretária. Nunca tive muito tinha objetivos pessoais, mas nunca como empresa. Aí eu fiz meu primeiro curso de micropigmentação assim que eu mudei, né? Porque as clientes, mais uma vez, começaram a pedir, Jéssica, seu design é maravilhoso, eu preciso que você faça micropigmentação na minha sobrancelha, eu só confio em você. Fiz meu primeiro curso. Sim. Saí do primeiro curso. Chorando absurdamente. Eu liguei pra minha mãe. Tem essa cena que marcou muito a minha vida. Assim que eu fiz o meu primeiro curso de micropigmentação. Essa cena marcou muito a minha vida. Eu dirigindo, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Era a primeira vez que eu tinha ido pra uma cidade de fora, dirigindo. Tinha uma rotatória. Assim que eu saí do curso, eu liguei pra minha mãe lá no negócio do carro. Eu não vou conseguir, meu Deus, sangra. E na época, né, não é o que a gente faz hoje. Na época, sangrava realmente. Eu aprendi umas técnicas que hoje não se usam mais. Eu não vou fazer isso no rosto das pessoas. Meu Deus do céu, perdi dinheiro. E eu que paguei esse curso.
Entendi, né? tirou do bolso. Então, na época, eu paguei ele com design de sobrancelha. Então, pensa que era um curso de, digamos assim, de 6 mil reais, de 4 mil reais, eu não lembro muito bem, mas eu pagava de 15 em 15 reais. Então, para eu pagar esse curso, eu fazia 15 em 15 reais. Muita sobrancelha. Então, Muita foi um sobrancelha. investimento, foi mais um salto de fé que na hora eu achei que eu não ia conseguir. Lembra o que eu disse? Eu nunca deixei de acreditar em mim? Neste momento da minha vida eu não acreditei. Eu passei 1 ano e meio não acreditando em mim para ser micropigmentadora. Ó, me arrepio em falar. Eu não acreditei em mim nesse momento. Agora contando, eu olhando de fora tudo que aconteceu, né? Não que o curso foi ruim, o curso foi ótimo. Se eu tivesse posto em prática tudo que eu aprendi, com certeza, mas eu não acreditei em mim. Entendeu? Se você não acredita, você não empenha, né? Não, você não vai. Lembra do que eu disse? Tudo dá certo se você acreditar e se propor. E se você não... se não dá certo é porque você poderia ter se esforçado mais. Ali eu não me esforcei. Eu fiquei 1 ano e meio da minha vida pagando... Eu paguei esse curso de 15 em 15 reais com design de sobrancelha. E se eu fiz 5 sobrancelhas em 1 ano e meio, 2 anos, foi muito. Mais uma vez... Você fala de micropigmentação. De micropigmentação. Porque hoje eu sou exclusivamente micropigmentadora. Então, toda a minha trajetória que eu tô contando é o que me levou a ser quem eu sou hoje. Hoje eu sou exclusivamente micropigmentadora de atuação e sou empresária, porque hoje eu sou gestora de uma empresa, né, da nossa clínica. Então, tudo isso me levou a ser quem eu sou hoje. Eu passei 2 anos não acreditando em mim. 2 anos em que eu investi, paguei com design de sobrancelha de 15 em 15 reais, mas eu não acreditava que eu poderia ser micropigmentadora. E as minhas clientes, Jéssica, você precisa fazer, faz em mim. E eu olhava e falava assim, eu não vou estragar a sobrancelha dela. Eu não vou fazer isso. E eu também, isso é uma coisa muito forte dentro de mim. Tudo que eu faço, eu dou 100% de mim. Tudo. Desde atendimento à minha paciente, tudo. E se, né, eu olho e falo assim, eu acho que eu poderia ter feito melhor, pois eu vou estudar e vou entregar o melhor. E da próxima vez que ela voltar, eu vou estar melhor. Mas eu tenho essa pegada também. Tudo que eu quero fazer, tipo, a minha referência é sempre o melhor. E eu tento fazer o máximo. E uma coisa que me travava muito no começo é que eu me comparava. A comparação me travou muito também. Isso me trava um pouco. Tá, mas você não tem que ser melhor que seu vizinho. Você tem que ser melhor que você mesmo. Se hoje você for 10% melhor do que você foi ontem, uma hora você vai olhar e falar assim, talvez eu não esteja tão longe assim do meu vizinho. Você entende? Isso me travou muito. Quando me virou essa chave, mais uma vez eu deslanchei. Mas eu fiquei 2 anos ali travada, parada, sem atender. Aí, mais uma vez, uma paciente ficou, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Falei, tá, mas agora eu vou na melhor academia do Brasil. Fiz um curso de 12 dias de micropigmentação e, mais uma vez, acreditei em mim. E no primeiro curso foram 3 dias, 4 dias. E eu não tinha acreditado em mim, não dei seguimento. Nesse segundo curso, se no primeiro curso eu investi 4, nesse segundo eu investi 15. Um salto grande, né? Ganhando de 15 em 15 reais ainda. Entendeu? Eu acreditei mais uma vez em mim. Falei, eu vou me dar mais uma chance e eu quero ser micropigmentadora. Eu quero isso pra mim. Porque eu via que eu amava design de sobrancelha. E eu já estava num nível com design de sobrancelha que seria o próximo passo. Ser micropigmentadora. Vou acreditar mais uma vez em mim. Fui lá, investi esses 15 mil reais. Isso, 15 mil reais foi o curso. Fora, foram 20 dias em Curitiba, 2 semanas. Então, aí teve a alimentação. Que é longinho daqui, né? Enfim, foi tipo uns 20 mil reais aí nesse curso investidos. Pro pessoal que tá acompanhando, porque tem gente até dos Estados Unidos que assiste. Sejam muito bem-vindos, é um prazer. Quando eu olho lá as estatísticas do Spotify, tem uns Canadá, Estados Unidos. Que legal. Muito louco, o Spotify espalha muito. Então, para dar um contexto, nós estamos aqui no interior de São Paulo, próximo a Paraná, só que mesmo assim estamos a uns 500 quilômetros de Curitiba. Isso. Assim como estamos também 500 quilômetros de São Paulo. Então, estamos meio distante dessas 2 capitais de qualquer forma. Então, para você sair para lá e estudar, para passar 12 dias, então você teve o custo da viagem, o custo de ficar lá. Sim, e não foram 12 dias corridos, né? Foram 2 semanas. Então, são 20 dias, né? Que você tem para você, mais final de semana e tal, para você se manter. Você tinha parente lá ou teve que bancar? Tinha, graças a Deus. Quando tem parente, ajuda bastante, Fiquei na né? casa de um parente que
nossa, salvou a vida, porque realmente foi muito difícil manter esse período, assim. Mas consegui, né? Passei esses 20 dias. Só um detalhe. Esse curso eu paguei antes de fazer. Ah, entendi. Então, eu paguei parcelas de R$ 1.600, R$ 1.700 por mês, na época, fazendo design de sobrancelha, de R$ 15, R$ 20. Todo mês eu pagava esse boleto. E eu falava assim, mais um mês investindo pro meu sonho. E quando, no final do curso, eu peguei o dermógrafo na minha mão, eu já compartilhava a minha trajetória nas redes sociais e eu fui contar do dermógrafo e nesse vídeo eu nem sei, eu preciso procurar esse vídeo. Eu me emocionei muito assim que eu peguei o dermógrafo nas minhas mãos. O que seria o dermógrafo? Dermógrafo é o aparelho que a gente usa para fazer a micropigmentação. Entendi. Né? Para entender, por ser um aparelho mais conhecido, como se fosse o de tatuagem. Só que... essa dúvida que eu tenho aqui, se qualquer diferença entre as duas. É isso, o aparelho é como se fosse o de tatuagem, depois a gente conversa aí pra essa área. Aí eu peguei nas minhas mãos e eu fiquei muito emocionada. Foi, assim, uma grande vitória pra mim, porque foram 12 meses pagando R$ 1.800 de boleto pra estar ali e materializar aquele sonho. Né? E eu... Pegar na mão, você fala do curso. O dermógrafo, porque quando você... O dermógrafo que é o aparelho que usa... Não, eu falo assim, o aparelho você segurou do curso ou quando você já comprou o seu? Nisso eu já tinha... No curso já incluía o material. Ganhava, entendi. Ganhava. Tá. Já incluía o material, Ganhava pagando 2 vezes. Isso. Já incluía o material, você já saía de lá com um kit básico pra trabalhar. Entendi, pra já sair já no gás. Sim, e aí foi mais uma vitória da minha vida. Eu falo que esse curso realmente foi um divisor de águas, porque foram 12 dias intensivos de acreditando em mim, né? Então, superando medos, superando obstáculos, fiz amizades incríveis que trago até hoje lá pra vida, tive mentores, e de lá realmente foi mais uma virada na minha vida. E aí eu voltei me tornando micropigmentadora, enfim. Nessa mesma época... Nessa volta, vocês estão falando de... eu não sei anos. 2018? 2017, 2018? Nós em 2018 por aí. Ali? Meio de 2017. Eu sou... Pra quem me conhece, eu sou péssima com datas. Péssima número, assim, em si. Não, também. Só pela coisa você tem. Peraí, nasci em 93. Não, péssima. Foi mais ou menos 2018. Aí foi mais uma virada de chave, aonde eu entendi também que aí eu era ainda generalista. Então eu ainda fazia cabelo, luzes, mechas, eu ainda fazia tudo de depilação. E aí eu fui deixando ramo a ramo. Então imagina que na minha clínica eu fazia tudo, né? A Jéssica fazia depilação, aí eu fui deixando de fazer cabelo. E se a Jéssica tá fazendo depilação, tá fazendo sobrancelha. Não tá fazendo fui sobrancelha. Fui deixando de fazer isso, porque aí eu fui me dedicando mais e escolhendo aonde eu mais me identificava. Porque também pensa que nessa área da beleza, você tem que a todo momento se atualizar. A todo momento sai uma técnica de luzes nova, um produto novo, um seriado com cabelo esquisito lá e já... Qualquer coisa, tipo, desde cabelo, moda. Tudo. Então, se eu não acompanhasse, eu via que você acaba que você não tem tempo. Fala pra você que dá pra você 100% em cabelo, em depilação, em sobrancelha, em maquiagem e dedicar tempo e dinheiro, porque cursos, né? Ir pra fora, ir pra outros estados, outros países. Eu via que eu precisaria de muito mais 10 Jéssicas e não dá, né? Então aí eu fiz escolhas e eu fui escolhendo para qual o meu coração batia mais rápido. E ele acelerava muito para a área da sobrancelha desde lá daquele primeiro curso, onde eu via que eu ajudando... E também lá surgiu um grande desejo de ajudar a vida das mulheres, empoderando e passando o meu conhecimento. Então, aí depois de tudo isso, eu fui deixando, né? Então, de 2018 para cá, eu deixei de depilar, eu deixei de fazer cabelo, eu deixei de fazer... tudo e me dediquei Limpeza de pele, chegou a fazer também? Fiz, estética facial, estética corporal, massagem, tudo. Tudo que você puder imaginar de serviço de beleza que uma esteticista, que uma pessoa de cursos livres pode fazer sem exigir faculdade, eu fiz. Tudo mesmo. A única coisa que eu ainda não faço é injetáveis,
Mas estou indo aí, terminando a minha faculdade, para fazer a pós e para talvez partir para isso que eu também não sei. Né? Lembra que eu disse que tudo foi muito coração? Então, Deus pôs no meu coração que eu deveria fazer uma faculdade de farmácia. Vou terminá-la depois do que Ele tiver preparado para mim. Irei seguir. Resumindo, só pra gente finalizar a parte da minha história, que nós já estamos chegando aí, né? Tomei a decisão, então, de mexer com sobrancelha e exclusivamente com sobrancelha, mas para isso abri mão de outras áreas. Porém, né, quando eu mudei da garagem da casa dos meus pais para a minha clínica, né, para o nosso salão, que é o que a gente está hoje, eu também tomei a decisão que eu queria pôr mais pessoas trabalhando comigo. E é o que eu sempre falei. Nós somos uma equipe, uma família, e nós todos trabalhamos juntos pelo bem da nossa paciente, né? Pelo bem da nossa cliente. Então, hoje, nós temos ali uma equipe multidisciplinar com todas essas funções que eu deixei de fazer. Então, eu não deixei nenhuma paciente na mão, nenhuma cliente na mão. Eu parava de depilar, mas eu tinha uma depiladora. Eu parava de cabelo, mas eu tinha um cabeleireiro. Eu parava de estética facial e corporal, também, né? mas eu tinha... Então, aí foi também criando o nosso salão. Mas eu gosto de conhecer a história das pessoas. O Prosa Fora, na realidade, ele nasce um pouco desse meu desejo, de conhecer a história das pessoas locais. Porque como eu tenho um desejo de construir, seguir a área da cinematografia, contar histórias, narrativas, não só no eixo Rio-São Paulo, mas construir isso aqui na nossa região, para que eu consiga construir isso de uma forma cultural, que tenha um impacto cultural, eu tenho que conhecer quem faz parte dessa sociedade. E o Prosa Fora tem me proporcionado isso, conhecer pessoas fodas, assim, com histórias bacanas, para poder ir me ajudando a fomentar nisso. Sim, e vai te ajudar. Então, fica à vontade para contar a sua história, que o espaço é seu. Resumindo, tá. Virei micropigmentadora exclusivamente e designer de sobrancelha. Nisso também comecei a dar cursos, a ministrar e ajudar vidas e transformar vidas, né? Através do meu dom, né? Do design de sobrancelha, eu hoje transformo vidas e ensino mulheres a ter uma carreira e uma independência, que isso é muito importante. Depois disso, tudo aí, né, virei o espaço e tal, eu tomei a decisão, então, lembra que eu disse que há 6 meses atrás, uns 8 meses atrás, né, que foi em junho do ano passado, eu tomei a decisão que eu realmente precisava assumir as rédeas da minha vida e como empresária também. Não foi fácil, né, tomar essa decisão, porque desde o meu começo, o que me trouxe até aqui hoje foi o design de sobrancelha, né, o que me fez essa carreira, eu falo que é uma carreira linda, essa trajetória linda. Eu tô vendo. Foi o design de sobrancelha. Em junho do ano passado, eu tomei a decisão que eu precisava gerir, além de fazer, né? De junho a dezembro, eu fui treinando mais uma equipe para ser designer de sobrancelha. Hoje nós temos 2 designers de sobrancelhas na clínica. Você chegou a estudar gestão, algo do tipo? Comecei a ler, não fazer cursos específicos, mas me interessar mais, buscar, ler livros, YouTube. No YouTube hoje, internet já tem muito conteúdo. Muito. Então eu não parei a vida para isso, mas eu me dediquei mais a isso. Né? Mudei a visão, né? Porque quando a gente... ter conteúdo suficiente para ajudar a mudar a mentalidade. Então, e pensar como gestora. Fui absorvendo mais esse tipo de conteúdo, treinei uma equipe. Em dezembro, eu dei a notícia para as minhas clientes. Eu atendia clientes que estavam comigo desde lá 2017, 2018. Olha. E fiéis mesmo, que não saíram de mim desde lá. Então, eu dei a notícia de que... Né? Felizmente, talvez, eu precisaria, nesse momento, dar mais um passo na minha carreira. Então, eu falo que durante o processo de deixar de fazer os procedimentos, eu sentia como se me arrancassem um membro. Então, eu que fazia tudo... Eu sofro um pouco disso também. Delegar, entendeu? Confiar, porque eu tenho esse negócio dentro de mim. A minha paciente, ela sentou na minha maca, eu vou dar o meu melhor. E eu vou dar muito, muito % de mim ali naquilo. E ela confiou em mim pra isso. Aí eu vou deixar outra pessoa. E se essa pessoa...
Sabe? Eu ficava assim, e se essa paciente não gostar? E se? Isso me travava. Tomei a decisão e a partir de dezembro eu não atuava mais como designer de sobrancelha. Eu era exclusivamente micropigmentadora a partir de então. Entendi. Então são duas coisas diferentes. Você desenhar a sobrancelha e fazer micropigmentação. Isso, é assim, ó. Agora vamos para a parte do que eu trabalho hoje, né? Minha trajetória foi toda na área da beleza. Fiz de tudo e escolhi hoje para ser especialista em micropigmentação e tudo que gere aí essa parte da micropigmentação. Na micropigmentação existem vários ramos que vamos falar daqui a pouquinho. Mas a sua pergunta foi, né? Qual a diferença entre design de sobrancelha e micropigmentação? Isso. Bom, design de sobrancelha, eu vou pegar a sua sobrancelha, igual, vou fazer um design em você. Vou medir o seu rosto. Hoje eu já tenho uma régua mental, então eu não precisaria nem de régua. Eu já consigo fazer um desenho no seu rosto. É que nem desenhista, né? Desenhista no começo vai usando lá as linhas guias, mas depois vai... Não, hoje eu já tenho uma régua mental e eu consigo fazer freehands, que a gente chama hoje, né? Que é a mão livre. Um desenho na sua sobrancelha de acordo com o seu rosto, né? Então, por exemplo, você chegaria em mim e falaria assim, Jéssica, eu quero levantar um pouquinho o olhar, né? Eu acho o finalzinho... Aí eu ia lá, ia limpar um pouco, tirar o excesso de pelo na parte de baixo do seu rosto, né? Ia tirar um pouquinho o início para dar uma levantadinha no seu olhar e faria isso apenas com o método de tirar os pelos, né? Então, vou tirar os pelos, certo? Aí também, no design de sobrancelha, você tem a opção de aplicar coloração ou rena, que são tinturas temporárias que duram aí de 15 a 20 dias, a coloração podendo durar até 3 meses, né? E aí, com isso, eu posso melhorar a sua sobrancelha. Então, por exemplo, tem uma falhinha aqui, vamos passar a rena, mas isso vai durar 15 dias e vai sair. A micropigmentação, eu vou fazer tudo que um designer faz, só que ao invés de eu aplicar rena ou coloração, eu venho com técnicas que vão durar por mais tempo. Então, por um exemplo, eu vou fazer fios na sua pele, a grosso modo falando, como se fosse uma tatuagem, né? Eu vou fazer fios na sua pele, simulando, né, os fios. E ele vai durar aí de 6 meses a 1 ano e meio na sua sobrancelha. Entendi, dura bastante. Dura muito. Não é permanente igual a uma tatuagem, Não é permanente bastante. igual a tatuagem, porque não atinge camadas tão profundas da pele. O pigmento da tatuagem, aí é que tá. Qual a diferença da tatuagem para a micropigmentação? Existem diferenças básicas, né? A máquina da tatuagem ela é muito mais forte, a RPM dela é mais potente. Que é pra entrar mais na epiderme. Isso, na verdade são mais batidas por segundo ali. Então, enquanto a da micropigmentação ela é um pouquinho, a gente usa uma máquina mais delicada, a da tatuagem ela é mais agressiva. Dá pra fazer micropigmentação com máquina de tatuagem e dá pra fazer tatuagem com máquina de micropigmentação. Vai de você os ajustes ali da máquina. Mas vai ficar pra sempre? Não, depende do que você quer. Eu consigo fazer uma micropigmentação com máquina de tatuagem. É só eu diminuir o RPM e usar as mãos delicadas, por um exemplo. E eu consigo fazer uma tatuagem com máquina de micropigmentação. Por isso que a gente fala que tem que tomar muito... Quem manda é quem está... O artista, né? O autor da obra. É o padrão, né? Tipo... Não adianta você ir num lugar e falar assim, ela faz micropigmentação. Mas se a pessoa não sabe lidar com a máquina, manipular a máquina, mesmo com máquina de micropigmentação, você tatua uma pessoa. O que eu sempre digo nesse quesito é que uma máquina não faz... A ferramenta não faz o artista, mas o grande artista está sempre em busca da melhor ferramenta. Com certeza. Essa é a diferença. Então, não é que está à disposição da melhor ferramenta que ele vai ser o melhor artista. Isso. Né? E é o que a gente fala também, a gente usa esse termo na micropigmentação nos cursos, né? Porque às vezes o aluno chega e fala assim, eu não vou ter 15 mil reais para investir numa máquina. Ok. Não adianta você dar uma Ferrari para mim, para eu dirigir, que eu não vou dirigir ela com maestria, Dirigir o Uno a vida inteira. Você entende? Eu vou posso aprender e posso virar um piloto, uma Ferrari, que eu diz um exemplo de Fórmula 1 lá. Eu posso, mas se você me der uma Ferrari agora, eu preciso... Não foi capacitada para usar a Ferrari. Isso. Então, vamos começar
do mais em conta e ir evoluindo, e a meta é dirigir um carro de Fórmula 1. Mas para isso eu preciso aprender a ir lá na autoescola. Para ir lá na autoescola, eles vão me dar um carro de Fórmula 1? Não. Vão me dar o carro lá mais fácil de eu aprender. E é isso que a gente faz com os nossos alunos. A gente já não dá uma Ferrari. A gente já ensina ele com o que ele pode arcar, e aí ele vai evoluindo até chegar a uma Ferrari. Hoje eu utilizo Ferrari para atender as minhas pacientes, mas eu comecei com um maninho, né? E a gente vai evoluindo. Então essa é a diferença básica da micropigmentação. O aparelho e também o tamanho da molécula da tinta. Não que não dê para fazer micropigmentação com tinta de tatuagem, e não que não dê para fazer tatuagem com tinta de micropigmentação. Mas só para entender, as tintas de tatuagem, as tintas elas são feitas de pigmentos e solventes, né? Essa é a base da tinta. A tinta de tatuagem, ela tem moléculas maiores de pigmento. Então, na hora do nosso organismo fagocitar, que é comer essa molécula e expelir, que é por isso que ele vai saindo. Então, eu coloquei dentro da pele, o nosso organismo ele vai fagocitando e vai jogando fora essas moléculas. A de tatuagem, por ser moléculas maiores, o nosso organismo tem mais dificuldade de comer essas moléculas e expelir. O de micropigmentação, as moléculas são menores. Então, sai com mais facilidade. Entendi, por isso que ela dura menos. Dura menos. É intencional isso, porque imagina... Isso explica por que a tatuagem fica... muito tempo, pode pastel, mudar a né? cor e opaca. Isso. A tatuagem ela fica opaca porque, ó, por exemplo aqui, quando você implanta o pigmento na pele, então eu implantei o pigmento aqui, a pele tá aberta na onde eu fiz a implantação, né? Se machucou, né? Isso, machuquei ali, implantei o pigmento. O que vai fazer com que esse pigmento fique aqui? A cicatrização. Quando a nossa pele fecha esse pigmento e cicatriza, o que acontece? Ele tem ali uma barreira de pele. Então, por isso que dá essa impressão de opacidade. O pigmento dentro da pele, ele não muda. Então, se você usou preto brilhante, né, porque tem o preto que ele tem a aparência brilhante, ele vai continuar. Se eu fizer um rasgo aqui e tirar o pigmento, ele vai continuar. O pigmento, ele não muda a cor. O que muda é a pele, que vai por cima. Isso, que aí dá essa ilusão óptica de opacidade. É que parece que não, mas a gente troca de pele, né? Troca, a nossa pele, ela tá a todo momento tendo a renovação celular, né? A camada superficial da pele, ela vai se renovando. E por isso que a gente tem que implantar o pigmento na camada correta de tatuagem, porque senão a tatuagem ela sai, se for feita superficialmente lá, nas primeiras camadinhas da pele. Já a micropigmentação a gente faz mais superficialmente, para que com esse processo de renovação celular e o processo de fagocitose natural da pele, ela saia. Por que que é importante a micropigmentação sair? Você queira mudar, né? Isso, muito bem. Então, imagina que você fez uma tatuagem, porque a tatuagem ela não sai. Sim. Na sobrancelha, há anos atrás, que é o que a gente vê por aí. Mudou a moda, não gosto mais. E agora? Com a micropigmentação você não tem esse problema, né? Ela é feita para durar de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio. Ai, Jéssica, não estou feliz com a minha cor. Ou com meu sobrancelha e meu formato. Ok. Dali 2 anos, vamos refazer. O jeito que você quiser, porque já vai ter saído. Antigamente, a gente também entende que... Qual o maior medo das pessoas que faziam micropigmentação antigamente? A sobrancelha ficar verde, azul, amarela, né? Isso daí a gente via muito antigamente. Por quê? Quando você vai fazer micropigmentação, a tinta da micropigmentação, o marrom puro, ele não existe. Não existe na natureza, não existe falso. A molécula marrom. Antigamente, era misturar. Então, pegava o pozinho de azul, o pozinho de amarelo e o pozinho de vermelho, misturava e fazia o marrom, né? A gente entende um pouquinho de cores primárias e é assim que faz o marrom. Quando eu pegava essa tinta e colocava na sobrancelha da pessoa, a gente tem escalas de absorção. Então, por exemplo... O processo que você explicou de eliminação. Isso. Então, o vermelho era eliminado mais rápido que o amarelo. Na verdade, de escala de eliminação, o amarelo é eliminado mais rápido, depois o vermelho e depois o azul. Mas, para você fazer um marrom claro, por um exemplo, você vai usar mais amarelo, menos vermelho e pouquinho azul. Então, proporcionalmente, né? o vermelho... Proporcionalmente,
o azul, por que uma sobrancelha vai ficar laranja depois de anos, né? E ficava antigamente. Porque a pessoa azul era praticamente nada, então ele saía fácil. Saindo azul, ficava só laranja. Quando você faz uma sobrancelha, por que ela ficava verde, por exemplo, né? Que é amarelo e azul? Porque a pessoa fazia o procedimento, usava o laranja, e aí usava o amarelo, o vermelho. O vermelho saía e aí ia predominando as outras cores. Hoje isso já não acontece mais. Primeiro, que a micropigmentação ela não é feita para durar tanto tempo, o suficiente para que você consiga ter essa fagocitação das tintas. Então, hoje não é desproporcional, né? Desproporcional. Então, hoje a gente faz para que saia. Então, você não vai ter sobrancelha azul, verde amanhã mais. Então, também não é só questão de você poder mudar, é para não dar ruim. Não dá ruim, né? E, consequentemente, você não gostar mais daquilo, né? Então, hoje isso não acontece mais. Hoje a gente usa outro tipo de tinta, então a tinta também evoluiu. Não se vai mais azul na mistura, hoje a gente usa preto. Então, o máximo que você pode ter é uma sobrancelha acinzentada. Então, ela vai acinzentando e aí eu venho, neutralizo ela. Mas é de boa, parece que fica só o... Não, é um fundinho. Então, hoje, você prefere ter uma sobrancelha laranja, azul ou verde, ou uma sobrancelha acinzentadinha? Futuramente, dali, né? Acinzentadinha. Se observar bem, já tem esse acinzentado natural, a gente natural, já tem né? isso natural, então, né? Mescla então, bem. Não existe mais sobrancelha de cor... como que é o nome? De cor fantasia. Hoje as sobrancelhas, elas, ao longo do tempo, elas somem... Carnaval inteiro. Não, menino, cada coisa que aparece, verde mesmo, verde fluorescente, laranja fluorescente. Hoje não se usa mais isso. Hoje a gente tem técnicas para que a sobrancelha dure e não mude mais. Essa galera ficou com essa sobrancelha verde até hoje? Mas nós temos remoção a laser de micropigmentação. Entendi. Então você... É a mesma tatuagem, que o caso mesma dela que a tatuagem. Né? Isso mesmo. O laser quebra a molécula da tinta e aí nós fagocitamos, o corpo fagocita ele com mais facilidade. Então se você tá com a sobrancelha verde aí, já sabe fazer. Venha corrigir comigo. Te deixo com a sobrancelha de volta às atualidades, né? Sem sobrancelha verde, azul, laranja. E te garanto que nunca mais você vai ter essas cores fantasias na sobrancelha comigo. Que a tecnologia evoluiu e você foi acompanhando. E nós acompanhamos. É isso mesmo. Você estava comentando, se você não acompanha, você ficaria lá fazendo lá todo... Pra trás, né? Você precisa de tempo, dedicação. A gente precisa de tempo, dedicação e dinheiro, né, para isso. E se você faz tudo e quer investir em tudo, não dá. Então eu foquei na micropigmentação e hoje atuo na área. E deu para entender a diferença? Praticamente é isso. Profundidade, aparelho e pigmento. É isso. A tatuagem também a gente faz, a micropigmentação também a gente faz um pouquinho mais superficial do que a tatuagem. É muito legal essa diferença. Tô curtindo, não conhecia nada disso. É bem profundo a questão. Eu queria conhecer um pouco também o seu processo criativo, porque para quem está de fora, assim, eu estou um pouco na área, porque a gente trabalha com fotografia, trabalha com produção de vídeo, então a gente olha um pouco mais para o rosto da pessoa, da mulher, com outros olhares. Tipo, o que ela quer passar com essa maquiagem, com essa sobrancelha, com essa boca e tudo mais. Como que funciona o seu processo criativo na hora de ajudar a definir o desenho da sobrancelha? Da pessoa, né? Não só da sobrancelha, mas também de... Então, quando primeiro é a harmonia. Hoje a gente entende... Micropigmentação não é só na sobrancelha, na boca também. Na boca. Hoje a gente tem micropigmentação paramédica também, que ajuda as mulheres, no caso de que perderam a mama, por exemplo, né? Por um câncer, faz a areola, né? A gente tem a micropigmentação também paramédica, por um exemplo. Tem uma cicatriz, eu consigo deixar a cor, porque quando a gente tem a cicatriz, a maioria das cicatrizes, ou elas ficam hipercrômicas, né, que elas ficam mais escuras que o tom da pele, ou acrômicas, elas ficam mais claras que o tom da pele. Então, com a micropigmentação, eu consigo ou clarear ou escurecer essa cicatriz. Muito legal, eu vou postar até um caso agora, que eu fiz de uma cicatriz no pé, que ficou muito bom, né, a gente consegue... melhorar isso também. Então, por exemplo, pessoas que têm cicatriz muito expostas, sofri um acidente no rosto, a gente consegue melhorar aí a cor dessa cicatriz, né? E a gente também estria, nós conseguimos colorir essa estria para que elas não fiquem tão aparentes, quase tudo que incomoda. A micropigmentação, ela tá aí para pôr cor na vida das mulheres e trazer de volta sorrisos.
Então, com a micropigmentação, aí tá. Vamos voltando lá. Para entender o que a micropigmentação faz, você me perguntou como que eu dou forma e cor a isso. Como que eu vejo e como que eu sei qual o melhor desenho pro rosto da pessoa, né? Falando da micropigmentação para estética mesmo, para embelezamento, para simetria. Hoje a gente sabe que tudo que é belo é simétrico. Nosso olho foi treinado para isso, nosso cérebro e a natureza ela foi treinada para isso. Uma flor que você pega e você olha, para ela ser bonita, ela tem que estar com todas as pétalazinhas ali simétricas. A beleza está na simetria, inconscientemente. Então, simetria e proporção. E proporção, isso mesmo. Então, o que eu vou olhar? Vou olhar o rosto da pessoa e vou tentar deixar o mais simétrico possível. A gente sabe que na micropigmentação, por exemplo, de sobrancelha, né? A gente sabe que a sobrancelha, nós não temos uma tela em branco. Então, se você me der uma folha sulfite, eu consigo desenhar um lado e o outro exatamente igual, porque é uma tela em branco. Agora, o nosso rosto, ele não é uma tela em branco. Então, amassa uma folha sulfite e tenta desenhar um lado e o outro igual. Não dá, porque um lado ficou mais amassadinho, o outro ali talvez não tenha uma prega. A mesma coisa é o nosso rosto. Eu acho que tem não sei se vai ser, não sei se vai ser no TikTok, no Instagram, mas tem um filtro que ele deixa nós. E você viu como é estranho quando nós espelhamos o nosso rosto? A gente é simétrico, mas ao mesmo tempo não é 100%, não, né? Não tem uma somos. simetria ali de leve. Sim. E tanto que geralmente a gente tem um olho um pouquinho maior que o outro. Um olho maior que o outro, uma sobrancelha mais caída que a outra, o lado que a gente dorme, né, também influencia no nosso rosto. E tudo, sol, às vezes o motorista que dirige muito, que pega mais sol desse lado, vai ter mais rugas e manchas desse lado. Tudo, nós não somos simétricos, né? Mas a gente entende que a beleza está na simetria. E o simétrico é mais harmônico. Visualmente isso. É mais... Um detalhe muito legal que se você for olhar e falar assim, as pessoas mais bonitas do mundo, normalmente elas são mais simétricas. Se você pegar o rosto dela e espelhar, eles são bem simétricos. As pessoas que você olha e fala assim, nossa, ela é muito bonita. Porque o rosto dela é simétrico, independente de ser características. E bem semelhantes, né? Você pegar, por exemplo, Julia Roberts, Angelina Jolie, você percebe semelhanças no rosto delas. Mas na proporção. Sim, e é isso que eu ia falar agora. Hoje, eu acho que a gente já entende que a beleza, ela, independente se você porque tinha antigamente um estereotipo de beleza, né? Loiro, do olho claro, cabelo escuro, magra, nariz pequeno. Eu chamo de padrão de beleza europeu. O padrão de beleza, a gente tinha isso. Hoje, eu entendo que a beleza na simetria, você pode ter o nariz mais largo, a boca mais fina. Independente disso, você ainda consegue, se você conseguir deixar seu rosto harmônico, você consegue realçar e ser ainda mais belo e trazer essa simetria, trazer essa harmonia ao seu rosto. Independente se você segue o padrão hoje, porque hoje a gente sabe que não existe mais padrão, né? E eu bato muito em cima disso. Né? Felizmente, porque você é bonito do jeito que você é. Independente se você não tem um padrão de beleza europeu, né? Como você disse. Hoje a gente tem mulheres lindas, se você olhar o Miss Universo, elas são bonitas, mas já tem. Porque antigamente, as mulheres, você pegava lá mulheres de regiões africanas, eles colocavam brancas lá desfilando e você falava assim, gente, não, cadê a característica dessa mulher? Ela é bonita do jeito que ela é. A etnia, né? A etnia. Eu lembro que uma vez, estudando um pouco anatomia artística, enquanto 3D, ilustração e tudo mais, eu vi que o rosto africano, ele é um pouquinho mais pontudo para trás e o queixo um pouquinho mais para frente, naturalmente. Tem as suas características. E não deixa essa de beleza ser, do rosto. E não deixa de ser belo. Então hoje a gente já vê mulheres mais bonitas do mundo, lindas de todas as cores, raças, e são belas, são consideradas mulheres maravilhosas, e se você for pegar o rosto delas, elas são simétricas, independente das características individuais de cada uma, né? Independente de cor de pele, tamanho de nariz, enfim, elas são belas. E isso é muito legal. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar as suas características individuais, eu vou olhar você de frente e vou tentar deixar o mais simétrico possível. Ressaltar suas características. Realçar suas características. Por um exemplo, a pessoa, conforme vai passando o tempo, né, a pele madura, tudo vai caindo, né? A gente sabe disso. Então, para ela se olhar no espelho e se sentir mais bonita, o que eu vou fazer? Tentar trazer para cima de volta.
né? Tentar transformar essa mulher na sua melhor forma. Qual a melhor versão? Qual momento da vida ela se sentiu mais bonita? Quando ela estava mais jovem. Então, eu quero que ela se olhe no espelho e se sinta bonita. Então, eu vou dar uma levantadinha na sobrancelha, né? Eu vou fazer de tudo para levantar o olhar dela. Dentro do possível, claro, dentro das minhas condutas com micropigmentação, dentro do que eu posso fazer. Quando eu vou fazer um delineado, eu vou olhar as características do olho e do rosto. Ai, olha, o olho dela tem um cantinho mais caído. Então, vamos dar uma levantadinha, vamos fazer um delineado gatinho. Ai, ó, o olho dela é mais junto, então eu vou engrossar mais, vou fazer o início mais grosso, não, olho mais junto, eu vou trazer mais cor para lateral, para abrir o olhar. Ó, o olho dela, ele é mais aberto. Então, eu vou fazer ao contrário. Vou deixar essa parte aqui mais realçada para trazer. Tudo a gente consegue com a micropigmentação, jogo de luz e sombra, o estudo do visagismo, harmonizar o rosto dela. O lábio é a mesma coisa. Visagismo? Visagismo. Esse termo é bem legal. É o estudo mesmo do rosto e de todas as características para... Existe uma régua, régua de Philbrow, sei lá, que ele faz, que seria tem também nos filtros, né? Existe um filtro que tem uma régua aí, que seria o rosto de acordo com as medidas e tal. É o rosto áureo, proporção áurea. Isso, né? Esse Philip aí, ele é o grande estudioso desse visagismo. Ele até criou, ele tem vários livros falando sobre visagismo, que é o estudo do rosto, da simetria e tudo mais. É bem legal também estudar sobre isso. E, enfim, é assim, né? A gente vai olhar as características da mulher e vai ver o que a incomoda e realçar, podendo ser de forma mais natural para as mais discretas. Então, eu consigo fazer com que uma mulher não pareça que está maquiada, mesmo tendo micropigmentação em todo o rosto. E eu consigo fazer com que ela pareça que esteja maquiada todo dia, se ela quiser. Né? Então, é isso. Tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Isso é muito legal com a micropigmentação. E você vê nitidamente uma melhora na autoestima dessas pessoas? Muito, muito. É absurdo, né? Eu vejo essa semana aconteceram 4 casos que me marcaram. Eu fiz uma paciente que o lábio dela superior era totalmente pálido, branco. Tipo assim, imagina você se olhar no espelho e passar base no seu lábio e não ter, não tinha cor nenhuma. Acho que eu vi no... Você viu que eu postei? Nós pusemos cor e ela voltou a ter um lábio que ela não enxergava. Então pensa que ela nasceu com esse lábio por causa de uma condição de pele, ela foi perdendo a cor do lábio e de repente ela voltou com a micropigmentação a ter esse lábio, né? Muito legal. Também aconteceu o caso de uma paciente que ela tinha, por causa, acho que foi catapora, que ela teve no olho, herpes no olho, alguma coisa aconteceu e ela perdeu os cílios da parte de baixo. Nós fizemos micropigmentação e devolvemos os cílios para ela. Claro que não, a micropigmentação ela vai imitar a realidade. A gente sabe que não é. Mas eu vou fazer de tudo para deixar o mais real possível. Então ela voltou ali a ter os cílios embaixo. Dentro da possibilidade. Caminho, né? Isso. Outra coisa, essa semana eu fiz uma sobrancelha, ficou a coisa mais linda. Ela já tinha feito blefaroplastia, já feito de tudo na sobrancelha dela. E ela ainda não conseguia erguer o olhar. Ela falava assim, meu olhar ainda tá caído. Mas porque a sobrancelha dela estava assim. Então nós ajustamos a sobrancelha e ela saiu de lá radiante. Ela chorava de felicidade. Aconteceu também outra paciente. Ela perdeu a sobrancelha por conta de condições também, enfim, de saúde. Perdeu totalmente a sobrancelha. Todo dia ela passava lápis na sobrancelha para sair, só que ela suava. Então ela estava conversando aqui com você, ela lembrava da sobrancelha e ela ia no banheiro arrumar. Aí ela ia no banheiro arrumar. E isso a incomodava demais, tipo, dela estar evitando sair da rua naquele determinado período. Chega uma hora que calor demais, ela nem saía. Ela falava, eu vou suar, vai sair toda a sobrancelha. Nós fizemos micropigmentação e hoje ela, vira e mexe, ela me manda, olha aqui minha sobrancelha. Casos também, uma paciente, uma cicatriz aqui na boca, lábio leporino. Enfim, a gente consegue aí ter uma melhora na vida da mulher. Leporino? Quando a criança nasce com o lábio abertinho,
Ah, acho que eu já Aí ouvi depois falar. é feito várias plásticas e tal. E o último passo é devolver a cor ao lábio. Entendi. A gente consegue também. Então, assim, muitas coisas a gente consegue fazer com a micropigmentação que foge da estética, né? Eu tenho um lema que eu falo, nunca é só uma sobrancelha. Nunca é só uma sobrancelha. É uma história de vida. Uma transformação que... Você já ouviu aquela frase de que o espelho reflete o que está dentro? Né? Você externaliza tudo que está dentro de você. Então, quando você tem uma sobrancelha, quando você tem um rosto, quando você se olha no espelho e gosta do que vê, o contrário também existe. Você muda, quando você muda o interno também é mudado. E quando você muda o externo também é mudado. Isso é uma troca mútua. E com a micropigmentação, eu ajudo essa mulher que muitas vezes há anos não se olhava no espelho. Há anos não gostava do que via no espelho. Há anos lutava contra algo, tipo, passava batom todo dia, no caso dessa minha paciente. A minha outra, quando punha rasteirinha, que eu fiz o pé, passava base no pé. Sabe? Todas essas coisas que a incomodavam muito, eu consigo resolver e ela vai dormir e acordar assim todos os dias, sem se preocupar, né? Então, bacana. isso, consequentemente, imagina você, todo dia você tem que acordar meia hora mais cedo para fazer a sobrancelha, passar a base no pé, não pode usar uma rasteirinha que tem que ficar passando base no pé. Fica escravo Você vai disso, ficando né? escravo e estressado. Isso não te gera um estresse? Não te gera uma irritação? Você às vezes nem se olha no espelho. Agora, quando a gente consegue Eu já transformar... rapo a cabeça que é pra evitar isso aí. Então, Meu cabelo nele. e não é homem é muito complicado. mais prático, né? Eu falo, enfim, eu nem vou entrar no assunto. Mas a gente já Evitar passa por esse polêmica. estresse todo dia, né? Então, se a gente puder evitar isso e fazer com que a mulher acorde e durma assim todos os dias, eu tenho certeza que ela vai ser muito mais feliz. Jéssica, eu também queria saber um pouco de como é os cuidados pós-procedimento, porque como a gente conversou, ele não chega a ser tão profundo quanto a tatuagem, mas ainda acaba É um procedimento superficial extremamente delicado. Então, os cuidados, a gente fala que são cuidados para prevenção. Por exemplo, assim que saiu do estúdio, você vai ter uma película protetora que vai impedir com que bactérias, enfim, entrem dentro do procedimento. Igual o da tatuagem. Igual da Põe a- tatuagem. Só que eu passo eu não ponho plástico filme, eu passo uma película mesmo. Hoje a tecnologia, eu já tenho um plástico filme em forma de creme, que ele passa e é a mesma função do plástico filme, só que é uma película protetora. Entendi. Você vai ficar com essa película, né, por 24 horas. No outro dia você já vai poder lavar a sobrancelha e passar uma pomadinha, né, que é uma loçãozinha ali, uma vez, 2 vezes ao dia e vida normal. Não precisa. Únicas coisas, né, que a gente pede ali, pensa que a grosso modo falando, é um machucado. Então a gente precisa manter a higiene. Como que você trata de um machucado? Mantenha a higiene, você evita sol, né? Porque se você toma sol vai manchar. Mancha a pele, né? Mancha a pele, enfim. Então, eu sofro no disso, tem nosso várias caso, manchinhas aqui de- a gente pode ajudar o corpo a expelir mais esse pigmento do que a gente gostaria, né? Então a gente vai evitar o sol. Suor excessivo na região nos primeiros dias. É isso, são cuidados muito simples. Hoje a gente não. Antigamente, nossa, era 1 milhão de cuidados. Hoje a gente entende que o que for para ficar na pele vai depender da implantação e da qualidade do pigmento e tudo o que é feito durante o procedimento. A gente fala que hoje já é 50-50 o pós-cuidados aí, evitar sol, piscina, só para não ficar molhado, mas tudo, os cuidados intensos são na primeira semana. Depois, vida normal, evitando o sol, porque o sol, assim como a tatuagem, desbota mais rápida, né? Entendi. A gente também tem que evitar o sol na região. Mas evitar, que eu falo, tipo, vou andar de bicicleta 30 km, bota um boné. Né? Entendi. Vou... a incidência de sol vou na entrar região. e sair, porque tem paciente que fala assim, mas eu não vou poder, mas amanhã eu vou ir no centro andar 3 quarteirões. Não, tá tudo bem, é vida normal, né? Mas evitar ir lá tomar sol, ir na praia, ficar lá tomando sol no procedimento, a gente pede para evitar, para que dure mais. Então não tem toda aquela preocupação que a tatuagem tem de não comer porco, essas coisas. Isso é bem polêmico, né? Essa coisa de comer coisas rançosas, né? Que eles falam. Se eu deixo aberto pro paciente. Se ele não quiser comer, não come. Se quiser comer, à vontade. Entendi. Então não tem essa... Porque na verdade, a gente faz um processo inflamatório ali, né? E hoje existem estudos que comprovam que realmente
alimentos inflamatórios vão aumentar a inflamação no modo geral. Mas o procedimento é tão superficial, é tão pequeno, que então, comer um bacon não vai... As pessoas que têm uma pele mais sensível ou alérgica também tá dá tranquilamente, A tatuagem, como a micropigmentação ela é como se fosse uma tatuagem, os pigmentos eles são muito compatíveis, né? Se você for parar pra ver, você conta no dedo quantas pessoas que você conhece que tem alergia à tatuagem. Eu nunca conheci. Alergia à tatuagem eu nunca conheci. O que a gente vê é, por exemplo, alergia a um dermocosmético que eu usei durante o procedimento, que também é muito raro, porque todos os nossos produtos durante o procedimento são hipoalergênicos, né? Então é muito raro isso acontecer. Então, assim, se a paciente falar assim, ai, Jéssica, eu me sinto insegura, eu quero fazer um teste alérgico, a gente faz um teste alérgico. Mas é muito raro. Nunca me deu alergia durante o procedimento de micropigmentação. De rena, eu já tive clientes que tiveram alergia à rena, coloração, que aí são, olha só, né, que coisa, rena que vai durar ali uma semaninha, 10 dias, eu já tive alguns casos de pacientes que têm alergia. E micropigmentação eu nunca tive nenhum caso, então... Mas a rena é um outro tipo de tinta, né? É outro tipo de material, então, normalmente são pessoas que são alérgicas à amônia, tem vários componentes ali que podem gerar alergia. A micropigmentação, a tinta, ela é biocompatível ao nosso organismo, né? Por isso que a gente pode implantar dentro dela. Então, é muito raro isso acontecer. Muito, muito raro. Show. Na literatura existem pouquíssimos casos relatados. Uma última pergunta aqui para as pessoas que são de fora. Porque internet, a gente sabe, Sim. vai para longe. Já como comentei, às vezes, quando tem uma galera dos Estados Unidos. Assistindo lá ouvindo, né, pelo Spotify. Para esse pessoal que está de fora, assim, como que eles podem ter certeza de estar escolhendo a profissional certa? Gente, muito importante. Vou dar pra vocês, assim, pra você olhar e bater o olho e falar assim, tá, é nessa que eu vou fazer. Como que vocês vão sentir confiança num profissional? Biossegurança, muito importante. Cuidado. Tudo tem que ser trocado de paciente para paciente. Então, a gente está falando desde lâmina, desde batoque, pigmento, tudo tem que ser trocado e esterilizado. O material ele tem que ser autoclavado. Biossegurança em primeiro lugar, sua saúde. Independente se você vai gostar ou não do procedimento, você tem que cuidar da sua saúde em primeiro lugar. Então, averiguar se tem cuidado com a biossegurança. Isso, averiguar a biossegurança. Segundo, você tem que ver procedimentos cicatrizados do profissional. Então, por um exemplo, não basta você ir lá no Instagram, nas redes sociais, enfim, e olhar e falar assim, nossa, ficou lindo pós-imediato. Tá, mas e cicatrizado? Porque o que importa não é o que eu faço ali agora, é como vai ficar todos os dias na sua casa depois. Chega a dar uma inchada ou não? Não, depende. Tem pessoas que são mais reativas, né? Que o organismo é mais reativo, então às vezes incha assim, principalmente a microlabial, ela dá uma inchadinha. Entendi. Mas assim, controlado, nada que não suma ali dentro das 48 horas. Vai dar aquela diferençazinha depois de alguns dias. Isso mesmo. Mas resultados cicatrizados, que é quando, lembra que a gente falou no começo, da opacidade da pele, de como vai ficar? Então é isso que você tem que ver. Se você gosta dos resultados daquela profissional cicatrizado. Então, se o profissional está postando ali, olha, esse resultado após 30 dias, olha esse lábio após 60 dias, sempre olhe resultados cicatrizados, porque é o que vai ficar na sua pele ao longo do tempo. E depois disso, então, biossegurança, resultado cicatrizado e identificação com o trabalho, né? Gostar do trabalho. Então, por exemplo, se você quer um procedimento que fique mais compacto, mais marcado, não vai pegar num profissional que só faz procedimento translúcido e natural. Vá pelo seu gosto de preferência, né? Porque às vezes nós profissionais, nós também temos afinidades com alguns tipos. Por um exemplo, eu gosto de uma sobrancelha natural, mas pensando também no marcadinho, porque eu gosto desse efeito de sombra. Eu gosto pessoal. Não que eu não saiba fazer uma sobrancelha translúcida e não que eu não saiba fazer uma sobrancelha bem marcada, né? Mas é o meu estilo de trabalhar. Eu fico ali entre o bem natural e o médio, assim, médio marcadinho. Eu não faço uma sobrancelha pretona, né? Uma coisa muito compacta, muito forte. Não é o meu estilo de trabalho. Então, eu falo para as pacientes que se identifiquem com o trabalho da profissional, né? Também tem desenho, tem design, por um exemplo, o que eu acho belo,
né? Vai do gosto do profissional também. Então, estética é muito pessoal, né? Isso, então a gente tem que olhar e se identificar com o profissional, com o trabalho dele. Né? Eu gosto, eu acho bonito enfim, porque existem vários modelos, né? Existem várias técnicas de procedimento. É arte, gente. Então, assim, a arte você tem que escolher o seu artista, né? Isso é a base. Show. Jéssica, eu até gostaria de continuar conversando mais, mas eu tô preocupado com a minha câmera ali. Então, muito obrigado pela sua presença. Adorei muito. Eu realmente não conhecia muito esse universo. Gostei bastante. Achei bem interessante. É muito legal mesmo. Então. E eu espero também que você, de casa, no seu celular, no seu computador, na TV, que dá para assistir na TV, enfim, tenha gostado também. Então, não se esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar e também de seguir a Jéssica nas redes sociais. Se você é daqui de Paraguaçu, vá lá conhecer o trabalho dela. Sim. Você tem plano de... eu atendo na região também. Então, se eu você... vi lá que tem Marília, Isso. Então, se não você aqui é da região, estamos gravando em Paraguaçu, Isso. mas você aqui da região, ela está disponível para você procurar lá. Qual que é a sua rede social? É @Jéssica Benazzi Beauty, né? Tem também agora da clínica, que é Jéssica Benazzi Clinic. E se você é da região e quer vir ser atendido também, estamos de portas abertas, independente de onde você mora. Isso aí, pode aparecer. Se quiser pegar o Pode avião, aparecer. colar aqui em Presidente Prudente, pegar o carrinho e vir pra cá. Sim, também. e a gente está sempre pronta, como eu disse, né? A oferecer o melhor para essa paciente, a transformação na vida dela através da micropigmentação e de todos os nossos serviços que nós oferecemos na clínica também, né? E com a certeza de que o nosso melhor, essa paciente que nos escolher, ela vai ter. Então, você seja muito bem-vinda ao nosso mundo e o nosso papel de vida é transformar a sua vida, realçar a sua beleza, sem transformar a sua essência. Esse é o nosso papel. Show, perfeito. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigada mais uma foi vez. um prazer. É isso aí. E é isso aí. Até a próxima. Falou, tchau, tchau. Aí. Show.